Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Uma recomendação bem positiva. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 1 Timóteo 5,10. Essa passagem é uma recomendação de Paulo a Timóteo a respeito das viúvas. Porém, podemos tomá-las emprestado e ampliar sua aplicação para os casais cristãos. Todos desejamos ser recomendados por outros de maneira positiva. Todavia, segundo o apóstolo, isso deve ser feito com critério. Paulo mostra algumas virtudes necessárias para esse tipo de recomendação. Um pouco antes, ele diz que é necessário que sejam pessoas que esperam em Deus, orando e dependendo dele o tempo todo. Versículo 5. Um casal que confia em Deus e nele espera, vive em sua presença e, desse modo, suas obras falam, dão testemunho por ele. Além disso, na lista de Paulo, para alguém ser recomendado, precisa ter outra virtude: criar filhos. Vejam que ele não diz gerar filhos, mas criar. Todos sabemos que criar é muito mais difícil que gerar. Criar é algo que requer tempo, abnegação, disposição, paciência e amor. Criar filhos indica que alguém precisou se negar para que os filhos pudessem receber o benefício. Para criar alguém é preciso ter sabedoria, depender de Deus. Criar implica doação, vencer o egoísmo. Hospitalidade é uma virtude que acompanha o povo de Deus desde o Antigo Testamento. No livro de Hebreus, somos encorajados a praticá-la. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13:2. O texto se refere à experiência de Abraão ao receber anjos antes da destruição de Sodoma. Lavar os pés aos santos é outra expressão de quem tem cuidado do povo de Deus. Isso significa aliviar o cansaço, trazer descanso a quem tem labutado em pregar o Evangelho ou simplesmente lavar os irmãos daquilo que os contaminou durante o dia. A pressão do dia a dia, os problemas e a quantidade de pó, a sujeira visual, todas essas coisas que nos envolvem no mundo, fazem com que nos sintamos cansados, sobrecarregados e contaminados. Ter alguém que nos traz uma palavra alentadora, ou um hino, ou uma experiência pessoal com Deus, nos lava, refresca e anima a prosseguir com o Senhor, mesmo tendo que passar por problemas. O Senhor Jesus praticou isso com seus discípulos e nos encorajou a fazer o mesmo. João capítulo 13, versículos do 3 ao 17. Vemos, por fim, que um casal que deseja ser recomendado precisa ter socorrido os atribulados. Como fazer isso? Não há como socorrer alguém sem orar por essa pessoa, isto é, sem levá-la até a presença do Senhor. Somente o Senhor Jesus conhece o que uma pessoa precisa na situação por que está passando. Hebreus 2,18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Depois de orar com alguém atribulado, você pode ter a direção do Senhor de ajudá-lo com uma palavra ou um conselho prático. Tudo isso faz parte das boas obras. Hoje o Senhor nos deu um caminho muito simples para termos essas boas obras. Fazer de nossa casa um lugar de oração, um lugar onde podemos acolher as pessoas, cuidar delas e mostrar-lhes o amor de Deus. Num ambiente assim, informal, familiar e acolhedor, elas poderão se abrir e orar conosco. Também podemos apresentar-lhes a palavra de Deus e fortalecer-lhes a fé. Além disso, para que elas tenham como se alimentar espiritualmente após sair de sua casa, é muito bom apresentar-lhes a Bíblia e algum livro que as suprirá até o próximo encontro. Cremos que se mais casais cristãos viverem assim, Deus terá muitos cooperadores que por certo serão bem recomendados aonde quer que forem. Esses casais podem mudar de endereço, mas seu coração e sua casa são os mesmos, sempre prontos a servir a Deus e a cuidar do próximo.